Galerinha, no vídeo de hoje nós falamos sobre pilhas, mas antes de falar de pilhas nós precisamos relembrar de potencial de redução, coisa que a gente viu em algumas aulinhas para trás aí, tá bom? O que é o potencial de redução? Uma medida da tendência que uma espécie tem em sofrer redução. Quanto maior o seu potencial de redução, mais facilmente a espécie sofre redução. Beleza? Muito bem. Se ela se reduz com facilidade, ela oxida alguém com facilidade. E ela é um bom agente oxidante. Lembra dessa história, né? Então, belezinha, ó. Quanto maior o potencial de redução de uma espécie, mais facilmente ela vai sofrer redução. Beleza? Uma outra espécie que esteja em contato com ela vai ter que sofrer oxidação. Tá joia? Muito bem. A partir desses potenciais, a gente consegue prever se uma reação é espontânea ou não é. E isso é importante, porque as pilhas são processos espontâneos. O que é uma pilha? Uma pilha é um dispositivo eletroquímico que converte a energia química de reações de oxirredução em energia elétrica na forma de corrente contínua. E isso ocorre de forma espontânea. Tá certo? Então, ó, energia química é convertida em energia elétrica através de reações de oxirredução espontâneas. Logo, toda pilha tem ΔE maior que zero. A gente vai aprender daqui a pouco como é que faz o cálculo do ΔE. Se você fizer o cálculo, deu negativo, tá errado, faz de novo. Beleza? Pilha não pode dar negativo. Tranquilidade? Muito bem, ó. Isso aqui é o que vem na cabeça quando a gente fala em pilha, certo? As pilhinhas que a gente usa no nosso cotidiano aí, controle remoto, nesse controlinho que eu estou usando aqui, máquinas fotográficas mais antigamente, né? Hoje são baterias recarregáveis. Bom, pesquisando outras imagens para pilhas, eu encontrei isso aqui. O que isso aqui tem a ver com pilha, professor? Se a gente parar para pensar, tem. É uma pilha de livros, uma pilha de moedas. É verdade. A pilha de livro, tá, uma pilha de livro, beleza. Mas a pilha de moeda tem muito a ver com a primeira pilha da história, que é essa aqui, essa da imagem que você está vendo. É a pilha de um cara chamado Alessandro Volta, certo? Um italiano chamado Alessandro Volta. Esse cara criou a primeira pilha registrada confirmada na história. É uma pilha que tinha discos de zinco e de cobre intercalados por um paninho umedecido, um papelãozinho umedecido em ácido sulfúrico. Então, um disco de zinco, o algodãozinho com ácido sulfúrico, um disco de cobre, algodãozinho de ácido sulfúrico, um de zinco e assim intercalando. E esses discos foram formando uma pilha de discos. Caramba, é por isso que chama pilha? Exatamente, é por isso que chama pilha, porque os discos formavam uma pilha, certinho? Beleza, até hoje então a gente usa esse nome pilha por conta desse cara aqui, Alessandro Volta. Beleza? John Frederick Daniel, o cara que propôs essa pilha aqui pra gente, uma pilha formada por zinco e cobre imerso em soluções de sulfato de zinco e sulfato de cobre, 1 mol por litro cada uma delas. Beleza? Vou explicando as partes de cada uma delas aí, tá? Bom, toda pilha tem que ter 2 eletrodos, tá? Um eletrodo ele é formado pela solução aquosa do metal e a parte metálica dele lá. Então, o copinho com a solução de sulfato de zinco e a barrinha de zinco formam um dos eletrodos, tá bom? Muito bem. Quem são os eletrodos que eu tenho numa pilha? Um deles se chama cátodo, é o polo positivo. O outro se chama ânodo, é o polo negativo. No cátodo sempre haverá redução, no ânodo sempre haverá oxidação. Meu, quanta coisa para lembrar, hein, professor? Moleza, você vai lembrar com base na regra do CRAU. 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 Beleza? CRAU, o que tem a ver? Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Pronto, facinho de guardar. Legal? Tá, legal. CRAU, beleza. Mas como que eu vou saber que reação acontece no cátodo, que reação acontece no ânodo? Você vai saber isso com base nos potenciais de redução. Quem tiver o maior potencial de redução vai sofrer redução. Onde? No cátodo. Beleza? Então aqui, ó,
0,34 para o cobre, menos 0,76 para o zinco, o cobre é maior. Então, a reação de redução é a do cobre. Cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre 0. Isso é uma redução. De mais 2 para 0, certinho? Então, de mais 2 para 0, redução do cobre. Se você tiver dificuldade com essa questão dos potenciais, veja a nossa aula número 1, tá bom? Muito bem. Se o cobre reduz, o zinco oxida. E nós temos que inverter a equação dada para nós. Porque a equação dada para a gente é do zinco 2 para zinco 0. É uma redução. E o zinco tem que sofrer oxidação, porque o potencial dele é menor que o do cobre. Então a gente inverte a reação. Ó. Inverte no sentido que ele deu lá. Ó. Ele deu 2+ para 0. A gente troca. Vai de 0 para 2+, liberando os 2 elétrons ali. Belezinha? Essas reações são chamadas de semi-reações. A semi-reação catódica do cobre e a semi-reação anódica do zinco. Beleza? Muito bem. Somando as semi-reações, a gente chega na reação chamada de reação global. Tá? Então, a gente soma essas duas e chega na reação global. Mas, para a reação global, elétron tem que estar igual. Veja que nesse caso já está igualzinho. São 2 elétrons cedidos na oxidação, 2 elétrons recebidos na redução. Beleza! Então é só a gente matar o elétron que a gente tem a reação global. Belezinha? Tirou os elétrons, junta tudo que está antes da setinha, tudo que está depois da setinha, está feita a reação global. Belezinha? Tranquilidade? Muito bem. Como é que a gente vê quanto de energia uma pilha gera? Isso se chama DDP. Diferença de potencial. Pode aparecer para você como DDP, ΔV, diferença de potencial, força eletromotriz, FEM. Olha que monte de coisa. É tudo a mesma coisa. Legal. Para você fazer o cálculo da DDP, essa é a formulinha. É o potencial maior menos o potencial menor. Então, estão dados aqui para você os potenciais do cobre e do zinco. Então, vamos ver como é que ficaria isso aqui. Quem é o maior potencial? Note que você tem um potencial positivo e um negativo. Então, o maior potencial é o 0,34, certinho? Então, o potencial maior, 0,34, menos 0,76. Então, na verdade, vai dar uma soma. 0,34 mais 0,76 e o potencial é mais 1,10. Note ali o sinal positivo no ΔE, que indica, então, que a reação é espontânea. Como toda pilha é. Joinha? Beleza. Muito bem. Como é que eu posso representar de uma forma simplificada sem ter que desenhar a pilha, sem ter que ficar ali colocando as reações tudo certinho? Existe uma reação simplificada que é a representação IUPAC. IUPAC é International Union of Pure and Applied Chemistry. Do you know what does it mean? E o PAC é União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela que rege as regras dentro da química, tá? É o órgão que rege as regrinhas. E a IUPAC sugere que a gente represente a pilha simplificadamente dessa forma aqui, ó. Na esquerda, a reação simplificada do ânodo, 2 barrinhas que representam para nós a ponte salina, que já eu te explico o que é isso. E lá na direita, a reação simplificada do cátodo. Tem que ser nessa ordem. Ânodo, cátodo. Beleza? Muito bem, olha só. O que simplificadamente acontece no ânodo? O zinco 0 vai a zinco 2, certo? Então, zinco 0 barra zinco 2+. Lá no cátodo, simplificadamente, o cobre 2+ vai a cobre 0. Então, cobre 2+ barra cobre 0. Essa seria a representação IUPAC para a pilha de Daniel. Beleza? Muito bem. A gente acabou falando de uma tal ponte salina. O que é isso? A ponte salina é normalmente um tubo de vidro em U, cheia de um gel impregnado por um sal. O sal é normalmente cloreto de potássio, KCl, ou nitrato de potássio, KNO3. Beleza? Muito bem, tá aí. Um tubo em U com um gelzinho lá dentro. Qual a função? Manter a neutralidade elétrica entre as soluções, tá bom? Ó, tá aqui uma representaçãozinha diferente da pilha de Daniel. Aquele tubinho lá é a chamada ponte salina, beleza?
Não entendi legal essa história de manter a neutralidade elétrica, professor. Legal, então eu vou te explicar de uma outra forma. Tela cheia. Legal, então a gente viu que na pilha de Daniel existe aqui uma solução de sulfato de zinco e aqui uma solução de sulfato de cobre. Vimos também que o nosso polo positivo, cátodo, é o eletrodo de cobre. O nosso polo negativo, o nosso ânodo, é o eletrodo de zinco. Com o funcionamento da pilha, o zinco sofre o processo de oxidação, dando zinco 2+, mais 2 elétrons. O cobre sofre processo de redução, recebendo 2 elétrons e indo a cobre 0. De onde vêm esses elétrons necessários para a redução do cobre? Aqui estão eles, que estão vindo do zinco, certo? Então eles estão vindo aqui, ó, da reação de oxidação do zinco, que libera os elétrons. Então esses elétrons caminham lá para o cátodo para causar a redução do cobre. Com esse processo de redução do cobre, portanto, os íons cobre que estão na solução começam a desaparecer, certo? Por quê? Porque eles vão se transformar em cobre 0 e começar a se depositar aqui no eletrodo de cobre, fazendo com que o cobre ganhe massa. Já lá no zinco, o que vai acontecer é a corrosão do eletrodo de zinco, então ele vai perdendo massa nesse processo. Então o que nós temos é isso aqui, uma perda de massa do eletrodo de zinco e um ganho de massa no eletrodo de cobre. Por isso que a ponte salina é essencial para a gente. Por quê? Com a oxidação do zinco, começam a se gerar cada vez mais zinco 2+. Isso vai fazendo com que aumente a carga positiva. Dessa forma, o nitrato da ponte salina tende a descer para a solução para manter a neutralidade elétrica das cargas aqui. Aqui, no eletrodo de cobre, os cobres 2 que estavam em solução vão a cobre 0, então começa a faltar a carga positiva. Dessa forma, os íons potássio vão descer pela ponte salina para repor cargas positivas aqui nessa solução. Ok? Aí, legal? Espero que você tenha entendido dessa vez então, tá? Então, a ponte salina tem essa função de jogar cargas positivas para um lado, negativa para o outro, por causa ou da produção de mais carga positiva lá no ânodo, ou por causa do consumo das cargas positivas lá no cátodo. Então, a ponte salina vai permitindo a reposição das cargas e a neutralidade elétrica das soluções. Beleza? Bom, lá no videozinho que você viu agora na tela cheia, acabou se falando ali do elétron também, que vai de um lado para o outro lá. Então a gente pode falar do sentido do elétron. O elétron sempre vai do polo negativo para o polo positivo, do ânodo para o cátodo, na pilha de Daniel, do zinco para o cobre. É facinho você guardar. O elétron é negativo, então ele tem que ser atraído para quem é positivo. Legal? Então, do ânodo para o cátodo, na pilha de Daniel, do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Sempre pelo fio condutor externo. O elétron nunca transita pela ponte salina. Ele vai pelo fiozinho externo. E aí no meio do caminho, passa lá no seu telefone, numa lâmpadazinha, num ventiladorzinho, num carrinho, etc, etc. E faz funcionar. Beleza? Então, do ânodo para o cátodo. Legal? Muito bem, ó. Resumindo tudo então, nós teríamos isso aqui, ó. Sempre eu tenho dois eletrodos numa pilha. Um é o cátodo, o outro é o ânodo. O cátodo é o local da redução, o ânodo é o local da oxidação. O cátodo é positivo, o ânodo é negativo. Tudo isso está lá na musiquinha, vai lá ver depois, hein? Beleza? Olha só, o elétron se movimenta pelo fio condutor externo do ânodo para o cátodo. Para a gente calcular qual a energia gerada por uma pilha, a diferença de potencial gerada, tá ali, ó, potencial maior menos o potencial menor. Lembrando que os dois potenciais têm que ser de redução ou os dois de oxidação. Ambos têm que ser de mesma natureza. Beleza? E a ponte salina
tem a função de manter a neutralidade elétrica entre as soluções. Joinha? E é isso, agora chegou a hora da prática. Então vamos para um exercício. Se você quiser mais sobre química, resumos teóricos, listas de exercícios e um monte de outras coisas, aqui embaixo na descrição tem o link do site do professor Marques, tá bom? Bora resolver o exercício, hora importante da nossa aula, hein? De volta com você, vamos resolver o videocício dado para nós, esse aqui. O que ele fala? Bom, ele dá aqui um desenho de uma célula galvânica. Célula galvânica é igual a pilha. Beleza, tá aqui o desenho e ele oferece aí para nós os potenciais do zinco, menos 0,76, e do níquel, menos 0,25. Ambos potenciais de redução. Beleza, faz algumas afirmações. Primeira, ao se fechar o circuito, haverá fluxo de elétrons do eletrodo de níquel para o de zinco. Para você saber isso, monte sua pilha. Antes de ver as informações, as afirmações, monte sua pilha, tá bom? Beleza, vamos montar nossa pilha então com os potenciais dados. A gente sabe que sempre haverão dois eletrodos, um é o cátodo, o outro é o ânodo. No cátodo ocorre redução, no ânodo ocorre oxidação. Como é que eu vou lembrar disso? A regra do CRAL. Cátodo redução, ânodo oxidação, tá bom? Joia. Analisando os potenciais, quem tem o maior potencial ali? Menos 0,25 do níquel é o maior potencial. Legal, perfeito. Então, o níquel tem o maior potencial. Consequentemente, ele sofre a redução no cátodo. Quem tiver maior potencial de redução, sofre redução no cátodo. A outra espécie obrigatoriamente sofre oxidação. A oxidação é o inverso do que está dado para você ali para o zinco. Está indo de zinco 2+ para zinco 0. Isso é redução. Mas você deduziu que ele tem que sofrer oxidação. Então inverta a equação. Então está ali, ó, invertido. Zinco 0 para zinco 2 mais 2 elétrons. Com essas duas semi-reações, a gente pode montar a reação global. E para a reação global, elétron tem que estar igual. Nesse caso aqui já dá igual, é só somar as duas reações que você tem a reação global. Para isso, é só matar o elétron e o que sobra é a sua reação global. Níquel 2 indo a níquel 0, zinco 0 indo a zinco 2. Beleza? Muito bem. Para calcular a diferença de potencial, maior menos menor. Tá ali os potenciais do zinco e do níquel. Então a gente vai fazer maior menos menor. A gente já deduziu que o maior é menos 0,25, certo? Então vai ficar menos 0,25 menos 0,76. Então vai dar uma soma. 0,25 negativo mais 0,76. O ΔE é mais 0,51 volts. Beleza? Ó, de novo, positivo. Pilha é positivo porque é espontâneo. Tá bom? Sentido do elétron. O elétron sempre vai pelo fio condutor externo, não pela solução. Então, pelo fio condutor externo, o elétron vai do ânodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo. Nesta pilha, do zinco para o níquel. Beleza? Então, tá lá, do zinco para o níquel. Continuando então, ao se fechar o circuito, haverá um fluxo de elétrons do eletrodo de níquel para o de zinco. Negativo, né? Falsa. Olha só. O elétron sempre vai do polo negativo para o polo positivo. Nosso positivo é o cátodo ali, o níquel. E o negativo, o zinco, que é o ânodo. Então o elétron vai aqui, ó, do zinco para o níquel. E não o contrário. Então, mentira. Ele vai do zinco para o níquel. Errado, tá? Vamos para a segunda então. O eletrodo de níquel será o cátodo dessa pilha. Já deduzimos que o níquel é o cátodo da pilha. Então, está certa a afirmação número 2. Terceira afirmação. Ao se fechar o circuito, o voltímetro deve acusar um valor aproximado de meio volt. Ó, a gente já calculou. Deu 0,51. Aproximado em meio volt. Beleza. A 3 está correta também. Beleza? A 4. Os cátions da ponte salina migram para o recipiente
contendo a solução de nitrato de zinco. Os cátions da ponte salina vão para onde estiver faltando cátion. Legal, então vamos entender onde que está faltando cátion. Pelo próprio desenho que ele te deu, já dá para ver que o Na está indo lá para a solução de nitrato de níquel e não nitrato de zinco, tá? Então, ó, os níquel 2 que vão saindo da solução para se depositar no eletrodo, vai deixando ali a falta de carga positiva. Então, os cátions sódio vão acabar descendo ali, ó, para repor o níquel que sai, porque vai ficar sobrando nitrato, porque esse níquel aqui, ó, vai lá para o eletrodo, certinho? Então, os cátions estão descendo lá no eletrodo de nitrato de níquel. Firmeza? Beleza? Então, falsa afirmação número 4, verdadeira somente a 2 e a 3. Então, a resposta é D. E é isso aí, obrigado por ter acompanhado a aula até agora. A gente finaliza por aqui. Espero que você tenha entendido, gostado. Lembrar mais uma vez, lá na descrição, o link do site do Professor Marques. E também inscreva-se aqui no canal, já clica ali no sininho para receber as notificações, tá bom? Goodbye, como eles dizem lá!